Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito grande com tutoriais. Ou instruções no geral, qualquer coisa que esteja me ensinando a fazer alguma coisa, eu não vou conseguir entender direito. Não sei se falta algo no meu cérebro ou se tem algo a mais no meu cérebro, mas não dá pra mim. Então eu sempre tive meio que uma rixa, uma guerra unilateral com tutoriais, porque eu não consigo seguir eles. E, obviamente, que é o mesmo caso na arte. E tem um tipo de tutorial que eu tenho um ódio mortal, que é o tutorial de não faça isso, faça isso. E eu acho que esse é o tipo favorito de tutorial de artistas, porque é o que aparece sempre pra mim. Ou talvez o universo só me odeie muito também. Mas eu tenho essa reclamação, departamento de minúsculas causas, de que eu odeio esse tipo de tutorial. E eu acho que eu odeio porque eu não consigo entender o que a pessoa tá ensinando com eles. Então eu vou me desafiar aqui hoje e eu vou mostrar pra vocês que não faz sentido. Ou faz sentido, tipo, às vezes eles são bons, mas vocês vão entender. Olhando esse desenho, por exemplo, qual é a lição aqui? Ai, Alegro, você é burra, você não entendeu que na verdade está ensinando que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu não entendi, porque só tem um X e um certinho falando aqui você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso. O que isso significa? Erros desenhando rostos. E não tem erro nenhum aqui, são só duas formas diferentes de desenhar a mesma coisa, que no caso tá simplificando um nariz e ninguém é 100% simétrico. Talvez tenha algumas pessoas que sejam, mas pode ser que estejam usando uma referência que não seja, então... sabe? E pegando tutoriais, eu fui nessas contas do Twitter que tem um monte delas que elas só saem repostando um monte de tutoriais de outros artistas, muitas vezes sem dar os créditos pra quem fez o tutorial. E é muito engraçado que essas contas, elas não fazem a mínima ideia do que elas estão ensinando. Inclusive o icon dessa daqui é o Tuntum Sahur, jogador do Brasil, no meio do campo. Feito por IA. Parem de desenhar poses como triângulos, comecem a pensar em curvas. Criador não encontrado. O dono dessa conta não deve ter procurado muito pelo artista, mas as pessoas acharam. E com isso acharam a explicação de que, no Japão, a forma de indicar certo ou errado é: o círculo é certo, o triângulo é ok, dá pra melhorar uma coisa ou outra, e o X é errado, não faça isso. Mas o Tum Tum da Copa achou que o tutorial era sobre poses e não sobre as dobras nas roupas, apesar da conta dele ser de arte e ele postar coisas de arte, pelo amor de Deus, Twitter, Só que pra essas contas, tanto faz se o que elas estão falando faz sentido ou não, porque no fim o Twitter vai estar pagando a pessoa se as pessoas interagirem com os posts delas. Então tem várias dessas contas que ficam postando, na verdade ficam repostando tutoriais de outros artistas e falando coisas muito vagas por cima, porque no fim eles não sabem o que tá ensinando. Então é muito engraçado ver eles tentando fazer uma descrição sobre um assunto que eles não sabem. Menos perfeição, mais realismo. O que você quer dizer? E é sempre, tal coisa muda completamente tal outra coisa. Que uma pequena mudança pode mudar completamente não sei o que lá. É só isso, essas legendas. É muito engraçado. Tipo esse tutorial da mão, que fala, não faz as linhas dos músculos embaixo, faz as linhas da parte que dobra. São duas formas de estilizar a mesma coisa. Porque assim, se for usar como referência o realismo, que a intenção é se aproximar cada vez mais da vida real, aí tudo bem. Aí dá pra falar, não faça isso, se você fizer isso tá errado. Mas se não for, é só várias formas diferentes de simplificar a mesma coisa. E estilizar... Eu sei falar português. Estilizar é isso, é você simplificar de uma forma específica para intuitos específicos. Então, anime é a simplificação do realismo de uma forma específica. Cartoon é outra forma de simplificar realismo de outra forma específica. Não tem certo e errado, contanto que você tenha atingido o seu objetivo, que é você ter causado a emoção, sensação, ideia que você queria causar. Esse daqui eu odeio. Por que a gente tá colocando gênero específico em formato de nariz? Isso não existe. Eu sei que muita gente tem essa concepção no mundo real, mas isso não deixa de ser uma merda e não deixa de ser algo que seria melhor a gente não reforçar num tutorial. Nariz deles. Não. Esse aqui, diferente dos outros, não foi repostado por contas que só estão querendo ganhar dinheiro no Twitter. Esse cara realmente é o artista que fez esse tutorial. Só que ainda assim é aquele rolê, né? Não desenhe de uma forma estilizadaça, desenhe algo mais próximo do realismo ou mais próximo do jeito que eu desenho. Vamos lá.
Mas é muito bom que depois começou uma trend de pessoas, artistas, empresas postando os personagens que são mais estilizados, a versão realista deles, seguindo esse tutorial. Só que depois o artista se retratou e ele falou que não tem nada contra estilos lisos e que eles são ótimos, inclusive. Mas que ele queria mostrar um contraste de forma mais forte e adicionar profundidade quando precisasse. E o título poderia ter sido mais claro. E tipo, eu entrei no perfil dele, tem vários tutoriais bons e ele tem livros e tudo, tipo, então não tô criticando ele nem nada, porque assim, eu sei que ele é um bom artista e eu sei que ele ensina bem e dá boas dicas. Eu acho que realmente só ali no jeito daquele tutorial ali que ele se passou um pouco. Eu acho que essa conta tá me regibeitando. Ai, músculos não deveriam fluir como uma longa curva. Às vezes você precisa fazer com que fluam. Às vezes você precisa que as coisas sejam mais curvas, dependendo do estilo que você vai passar, dependendo do personagem que você quer fazer, porque dependendo do personagem, se você fizer ele retão, você vai estar mudando a personalidade dele. Sabia? Sabia que o estilo determina a personalidade de personagens e objetos e coisas? Porque nem sempre o realista vai ser o ideal. Por exemplo, quando eu tava fazendo cenários em Cineare, que eu não sabia muito de cenário, eu fui pedir ajuda pra minha amiga que é arquiteta. Na verdade, ela tá fazendo a faculdade de arquitetura, tanto faz. Pedi ajuda pra ela. E ela deu dica do que estaria certo e do que estaria errado, o que poderia ser ajustado do ponto de vista de arquitetura. Só que depois, conversando com minha amiga animadora, a gente chegou na conclusão de que não seria tão bom adicionar aquelas mudanças no cenário do jogo. Por questão artística, por questão narrativa, seria melhor deixar de uma forma mais fantasiosa. E foi isso que eu fiz e deu super certo. Quer dizer que minha amiga que tá cursando arquitetura estava errada nas dicas que ela deu? Óbvio que não, porque aquelas dicas fariam sentido se eu estivesse tentando fazer algo muito realista, ou se eu estivesse fazendo algo, sabe? Algo que fizesse sentido do ponto de vista da arquitetura. Não era o caso, porque era um jogo que era completamente fora da realidade. Então, tem que saber, a gente tem que analisar o propósito do que a gente quer. Inclusive, no meu último vídeo, alguém deu a entender que eu tava querendo dizer que só tem um jeito correto de fazer arte, só um jeito correto de fazer o processo, só um jeito correto de desenhar. Eu nunca disse isso, ok? Eu acho que o certo e o errado não existe. Assim, eu acho que o certo e errado é mais a questão moral de você tá desenhando coisas criminosas mesmo. Mas fora isso, eu acho que você faz o que você quiser. O ponto ali é que eu tava analisando do contexto de o que ela tava fazendo não condizia com a outra coisa que ela fez, que ela dizia que foi ela, enquanto tinha características de inteligência artificial, ok? Não mudem as coisas que eu falo. Eu sempre tenho essa questão com esses tutoriais porque eu sinto que depende, sabe? Porque aqui, por exemplo, existiria um contexto em que, sei lá, pode ser que a personagem queria esconder o que ela tá lendo, sei lá, ela foi pega lendo alguma coisa e aí ela quer esconder o livro, o que ela tá lendo, e aí ela segura o livro mais reto pra que a pessoa na frente não veja. O contexto muda tudo, então assim, existe não faça isso nunca? Pra mim não, pra mim tudo é um grande depende. Agora vamos apreciar por um momento o que a página repostadora descreveu pra isso, que é tipo, a pose parece mais natural quando o objeto reage às mãos. Esse daqui eu acho que é a zoeira do artista, mas eu sei que tem gente que faz esse tipo de tutorial que é tipo, passo 1, faça um risco, passo 2. Meu Deus. Olhos reais fazem olhos de anime ficarem melhores. Seja lá o que isso significa. Me falem se eu tô maluca, mas isso não são só duas poses diferentes? Porque pode ser que a primeira pessoa seja uma pessoa com a postura retinha e que tá sentada na ponta da bunda, e aí a outra pessoa tá mais cansada, porque, né, tá mais com a postura mais assim, e, tipo, passa sensações diferentes, então eu acho que dá pra usar em contextos diferentes. Aqui são só duas silhuetas diferentes, comunicando coisas e personalidades diferentes, só que aí o Tum-Tum da Copa falou, ai, curvas fazem tudo parecer mais amigável. Assim, é verdade, mas eu não sei se eu tô ficando paranoica, mas eu sinto que ele disse isso numa vibe meio, ai, se puderem, por favor, desenhem as coisas com curva. O dedão muda tudo. O que você quer dizer com isso? O tutorial em si não tem nada de errado, só tá mostrando a pelinha que segue a direção que o dedo tá se mexendo, mas, cara, essa conta tá me estressando. Eu adoro esse, que é tipo, pra fazer esse pescoço corretamente, você precisa desenhar os olhos bem... Aqui tem uma coisa, porque eu acho meio estranho quando eu vejo os exemplos de cima, quando em anime, sei lá, que a boca tá meio na bochecha, eu acho esquisito. Mas aí é pra provar meu ponto, que tipo, eu acho estranho, mas eu acho que tá errado, eu não acho que está errado. Eu acho que é uma forma de fazer isso, que pra mim fica estranha, mas tipo, é comum muito porque as pessoas fazem isso e é outra forma de simplificar o negócio.
Esse aqui, tipo, o ensinamento é ruim? Não, tá encorajando a fazer poses dinâmicas. Mas, por outro lado, é errado fazer um personagem igual da esquerda? Não é. Até porque eu acho que eu ia morrer de medo se alguém ficasse, tipo, parado e inexpressivo só falando coisas horríveis e eu sou do mal. Eu ia acreditar que essa pessoa é do mal. Ou autista, né? Eu também sou inexpressiva. Ou seja, pra mim é outro caso de depende muito do contexto e do personagem que você tá fazendo. Enfim, tem algo de errado com esses tutoriais? Não, talvez eu seja o problema. E tá tudo bem, é só como eu falei, é departamento de minúsculas causas, eu queria falar disso aqui. Não sei se vocês sabem, mas hoje é meu aniversário. E aí eu acharia muito legal se vocês pudessem se inscrever no canal de presente. E comentar nesse vídeo alguma coisa legal, dar like. Pode comentar coisa ruim também, se vocês quiserem, podem me xingar. Só que assim, com respeito também, se falarem crimes, vocês vão pro limbo. Mas, sabe, muito obrigada pelos comentários até agora e todo o carinho. E eu fiquei muito feliz. E se vocês puderem continuar, eu vou tentar continuar fazendo vídeos legais. E é isso, obrigada por ver até aqui. E é.